Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Tech Mais 360. Estamos aqui com o Henrique. Tudo bem, Henrique? Como vai? Tudo bem? A gente queria conversar um pouco mais sobre os temas da atualidade aqui, né? Essa é a ideia do canal. A ideia do canal Tech Mais 360 é poder trazer informações, as informações mais atualizadas que a gente tem hoje no mercado brasileiro. A gente vai falar de adquirência, a gente vai falar do mercado financeiro, a gente vai falar de tributação especialmente, né? Exatamente, que é a área aqui que é a área que nos interessa. Pois é, o assunto que está mais chamando a atenção aí, o governo federal editou uma medida provisória aí no final de semana passado, que basicamente vai alterar toda a tributação dos rendimentos que as pessoas físicas têm no exterior, né? Até hoje a gente sabe que existe, muita gente chama de alívio fiscal, né? São as poucas estruturas ainda que você consegue deixar um rendimento muitos anos no exterior, às vezes até dependendo da forma que é feito o trust, tudo mais, você consegue fazer uma sucessão, inclusive os herdeiros não chegam a pagar os rendimentos sobre os impostos sobre aqueles rendimentos que são realizados lá fora. Exatamente, só quando você realiza ou quando você precisa trazer o dinheiro para o Brasil, quando você movimenta de alguma forma aqueles valores no exterior, né? E o governo pretende acabar com isso. Já, na verdade já teve propostas nesse sentido no passado, que inclusive não passaram no Congresso, e na verdade é uma medida que de certa forma até promove uma certa justiça fiscal, porque você não tem um rendimento no Brasil que você possa não tributar por tantos anos, né? Mas o que acontece no caso é que o governo simplesmente descolou esse tema que veio por medida provisória, porque seria mais lógico que ele estivesse dentro da reforma tributária, que é um assunto que tanto se fala e tudo mais. O governo simplesmente descolou isso. Por quê? Porque teve, né, uma promessa de campanha, aumentou as faixas de isenção de imposto de renda de pessoa física, né? Perfeito. Então o governo precisava compensar essa queda aí essa provisão de queda de arrecadação, né? E aí editou essa medida provisória que já vai pegar os rendimentos que aconteçam no exterior a partir de 1º de janeiro de 2024, né? E aí o que acontece? É muito interessante porque na área tributária todo mundo sabe, né, que quando vem uma nova lei de medida provisória, você só pode tributar o que acontece para frente, né? Ninguém pode ser punido pelo que ocorreu para trás. Mas o governo foi bastante engenhoso, porque o que eles fizeram, né? A medida provisória, ela obviamente não vai atacar os rendimentos que já ocorreram, né? Então, o que acontece agora em 2023 e principalmente o que aconteceu até dezembro de 2022. Só que o governo, justamente para antecipar a arrecadação, o que ele deu? Ele deu uma espécie de um benefício para quê? Se você tem rendimento que você o bem, né, ou seja, aquele ativo tem que estar na sua declaração de imposto de renda já desde o ano passado. Mas se você quiser fazer uma atualização desse rendimento do ganho de capital e tudo mais, já na sua declaração de 23, você consegue fazer o recolhimento sobre esse rendimento pagando 10% de alíquota, né, que é um benefício. E tudo isso surpreendeu todo mundo, porque, digamos assim, ninguém vai lutar contra, porque é uma alíquota menor. Só que o prazo para declaração de imposto de renda de pessoa física já está aí, já está praticamente acontecendo. E a gente não tem ainda nem normativo da Receita Federal para entender exatamente as minúcias ali do que seria tributado ou não e tudo mais. A medida provisória diz que você tem que declarar e recolher o imposto de 2022, de rendimentos até 2022, agora em novembro. Né? Ok. E os rendimentos de 23 no ano que vem. Mas ainda assim tem uma certa insegurança. O que a gente espera, a dica que a gente dá inclusive para quem está nessa situação, é que se aguarde um pouco esses normativos da Receita, porque primeiro que vai ficar mais claro todas as situações que a gente vai fazer esse recolhimento, que vai ter a hipótese da possibilidade de recolher os 10%, né? Mas principalmente porque há uma esperança, pelo menos no mercado, que seja adiado o prazo para entrega da declaração. Mas o governo não sinalizou nada disso até agora. Infelizmente não, e a gente sabe como é a sanha, né, arrecadatória da Receita Federal. Mas assim, não custa sonhar. Mas assim, se você for pensar de uma maneira geral, obviamente, o prazo que você precisa, pelo menos para fazer o cálculo se faz sentido, o risco que eu estou correndo e tudo mais, é muito curto, né? Você tem menos de 30 dias para isso. Então, eu acho que vai ter alguma medida, se não nesse sentido do adiamento, mas pelo menos que promova a clareza nos rendimentos. E é isso que a gente espera, porque, obviamente, as pessoas que não vão fazer isso estão imaginando que a medida provisória não passe, né? Ela tem 120 dias aí para ser votada pelo Congresso, e se não passar, a gente vai ficar numa situação estranha, né? Porque quem declarou os rendimentos e
e estaria preparado para fazer o recolhimento da alíquota de 10% até novembro, vai ficar como? Né? Isso, na verdade, depois é editado um decreto, quando a medida provisória ela morre, né, como a gente costuma dizer, é editado um decreto para dizer o que acontece. Então, assim, é um cenário de insegurança jurídica total, ainda que o objetivo da medida tenha sido positivo de uma certa forma. Perfeito. Bom, como é que eu faço eu, pessoa física que estou nessa condição, como é que eu faço para acompanhar essas normativas? Como é que a gente fica sabendo disso, além daqui do canal? Sim, a nossa ideia é justamente promover essas atualizações aqui no canal, não deixar ninguém na mão, né, de toda forma, mas de qualquer maneira a gente está presente nas redes sociais, o Fiordini Advogados está presente também em todas as redes sociais, e a nossa ideia é promover o mais rápido possível a atualização e interpretação das normas assim que elas forem publicadas. Perfeito. É isso aí, pessoal. Mais um pouquinho de informação para vocês. Essa informação super importante aqui, relevante. Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço. Valeu, acompanha a gente. Não esqueça de se inscrever no canal. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.